Olá, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um artigo. Mas é possível que eu tenha que dividir esse vídeo porque esse artigo ficou muito bom, bem completo, com vários aspectos. Alguns que eu abordei individualmente, mas ele conseguiu juntar aqui vários fatores interessantes. E é da revista Super Interessante, a edição 425 de março de 2021. Como a comida controla o cérebro. O que você come influencia diretamente o que você sente. Veja como a alimentação pode mexer com seus neurotransmissores, alterar estruturas cerebrais, desregular o apetite e até estimular ansiedade e depressão. O que ele fez? Ele colocou aqui várias descobertas. Em 2018, 2017, surgiu uma pesquisa, né? Um tipo de equipamento que permitia analisar o que a gente chama de parede endotelial, né? E ali descobriu-se que o intestino produzia substâncias que agiam como neurotransmissores. Por isso que veio vários artigos, o segundo cérebro, o novo cérebro. Então, eles descobriram que o sistema digestivo, em geral, produzia substâncias que interagiam com o cérebro, como neurotransmissores. Por isso que vieram o segundo cérebro. Essas substâncias que tinham esse efeito, elas sensibilizavam neurônios, sistema imunológico e outras células a terem comportamentos que antes eram definidos por estados mentais. Por exemplo, você tem raiva. A raiva surge no cérebro e afeta as células. Descobriram que algumas substâncias funcionam da mesma maneira que esses neurotransmissores, inclusive agem no cérebro, interagem com os neurotransmissores, aumentando ou diminuindo a sua ação. Quando eles descobriram, eles começaram a isolar essas substâncias para tentar entender que tipo de efeito ela teria no cérebro e no organismo em geral. E aí eles foram cada vez descobrir uma nova substância. Tinha uma que ficou famosa, né? Urogonilina, aí teve também a leptina e várias outras substâncias que eles acharam, vamos resolver o problema da obesidade, isso e aquilo. E eles começaram a ver que isso era um pouco mais complexo. Então, quando nós nos alimentamos, existem várias substâncias que são essenciais. Mas, normalmente, o que a gente aprende na escola é que quando a gente come, durante a digestão, a gente converte alimento em coisas simples. Então, açúcares são convertidos em glicose. Gorduras são ácidos graxos e glicerol. E as proteínas transformadas em aminoácidos. Então, você come qualquer coisa distribuída e converte nisso e absorve, e elas são fontes de energia ou de construção. Então, nós usamos a glicose como fonte de energia, nós usamos a gordura também como fonte de energia, mas também para a construção de algumas substâncias, e a proteína é basicamente uma substância de construção, é como são os blocos de construção. Porém, nós também, quando em necessidade, podemos converter proteínas em combustível. Porém, não é só isso que nós precisamos. Vocês já ouviram falar das vitaminas. Mas existem também 9 aminoácidos essenciais que não são sintetizados pelo corpo, que a gente obtém através da alimentação. 2 deles são essenciais. Um é o triptofano e a fenilalanina. Por que eles são importantes? Porque o triptofano ele se converte depois em dopamina e a fenilalanina em serotonina, que são elementos essenciais para o funcionamento do cérebro. Então, nós não sintetizamos essas substâncias. Nós precisamos recebê-las através da alimentação e elas entram na composição de estruturas essenciais do cérebro. Então, se por acaso a sua dieta for pobre nesses aminoácidos essenciais, você pode fazer quadros de depressão mediada pela noradrenalina, depressão mediada pela dopamina e depressão mediada pela serotonina, tá? E não ser um problema estrutural. Então, o que vai acontecer? Você toma a medicação e ela não vai ter um efeito tão significativo, que o problema não é a recaptação de dopamina ou de serotonina, o problema é a ausência dela.
Tá? Então, a medicação que normalmente toma, você não toma serotonina, você não toma dopamina, você toma medicações que aumentam a oferta em determinados locais. Isso se você tem a substância e ela não está sendo ofertada por outros fatores, fatores metabólicos, fatores psicológicos, outra coisa qualquer. Mas, se o problema for a falta de substância, você não tem para oferecer, então nenhuma medicação vai poder resolver o seu problema. Então, por acaso, eles, ao descobrirem a relação entre essas substâncias, eles viram que, em alguns casos, depressão, você tinha um problema de dieta. Mas peraí, mas se a gente já sabe há muito tempo que o triptofano e a fenilalanina são essenciais para produzir aquilo, é óbvio que você vai consumir aquele alimento para produzir isso ou diretamente. Sim, o que a gente não tinha percebido era a relação entre outros alimentos e a absorção dessa substância. Como assim? Quando nós consumimos algumas substâncias, tá? Por exemplo, açúcares. Eles podem vir na forma de amido, por exemplo, e eles podem começar a ser digeridos na boca. Lembra quando a gente mastigava na boca e já tinha algum tipo de ação, e no estômago também? E aí, quando esses alimentos estavam presentes, eles já eram reconhecidos logo no início do processo digestivo, e ao longo do tempo, essas substâncias eram jogadas na corrente sanguínea e se ligavam aos centros da fome, onde você aumentava ou diminuía o apetite. Então, por exemplo, alimentos que demoram a ser digeridos, então você tem a presença de substâncias, mas você vai ter que quebrá-los. Então, a absorção, ela vai acontecer em partes mais baixas do aparelho digestório. O que vai acontecer? A substância vai ser liberada, a fome vai diminuir e você vai ter menos fome. Porém, se você oferecer açúcar, glicose pura logo no início, você produz substância, só que ela vai em grande quantidade. E depois de algum tempo, a recepção da substância, então você oferece açúcar, oferece açúcar, oferece açúcar, você cansa ou cria um limiar de tolerância e essa substância perde a função. Então, quando você come açúcar in natura em grande quantidade, você perde o controle da fome. Então, quanto mais você come, mais fome você tem. Se você comesse a mesma quantidade de açúcar, em vez de livre, por exemplo, em vez de glicose quase pura, açúcar puro, você comesse pão, macarrão ou arroz, que também daria a mesma fonte de carboidratos, você não sentiria a mesma fome que você sente quando consome açúcar. Mas espera aí, é só por causa disso? Não. É que o açúcar, ele não é livre da natureza com tanta facilidade. Então, no nosso processo de evolução do aparelho digestivo, a gente nunca era exposto ao açúcar em grande quantidade. Por exemplo, mel, glicose, açúcar puro. Era eventual. Diante disso, a nossa tendência era, uma vez exposto à quantidade, acumule o máximo possível, que isso é combustível acumulado. E aí não tinha problema. Por quê? Porque normalmente você não tinha uma oferta tão grande de açúcar assim que necessitasse de alguma prevenção. O que aconteceu com a nossa sociedade? A partir de 1960, a oferta de açúcar cresceu muito, muito, e eles passaram a utilizar o açúcar, por exemplo, para diminuir a quantidade de gorduras, porque eles associaram a gordura com doenças cardiovasculares, então diminuíram a gordura, e para compensar isso aumentaram o açúcar. E também descobriram que o açúcar pode mascarar sabores ruins, prolongar a vida útil de certos alimentos e uma série de coisas. Então a indústria passou a usar o açúcar como uma espécie de conservante e para melhorar o sabor e baratear, em vez de usar determinadas substâncias que são mais caras de conseguir e tem um sabor melhor, ele pode usar uma matéria-prima mais amarga, menos agradável ao paladar, mas adicionando o açúcar você mascara isso e pode usar para consumir em grande quantidade. E essa oferta de açúcar in natura passou a aumentar muitíssimo. O que acontece? Desregulou os mecanismos da fome. Então, quanto mais açúcar in natura você consome, mais fome você sente. Você pode mudar isso consumindo o quê? O açúcar dentro do processo de digestão, em que você tem que quebrar e trabalhar até obter. Então, quando você consegue esse mesmo açúcar dentro de uma cadeia
que você tem que quebrar, você controla mais a fome. O problema não é só esse. O problema é que eles descobriram que o açúcar, ele tem um efeito opiáceo. Como assim? Tá? Eles pegaram bebês, tá? Bebês. Então, eles não estão dentro dessa síndrome que nós já temos. Então, pegaram o açúcar e eles descobriram que o açúcar tem um efeito analgésico. Então, se você der açúcar, glicose, para um bebê, a percepção da dor dele vai diminuir, em alguns casos, significativamente. O que eles perceberam? Que a glicose, tá, o açúcar, se liga a terminais opiáceos. E se você administrar morfina, por exemplo, pode aumentar a eficácia dela de 3% até 30%. É muita coisa. Então, ele potencializa o efeito da morfina, porque ele age em terminais opioides. Mas não é só isso. O açúcar, ele, em excesso, ele começa a se ligar a esses terminais e se acumular. O que o organismo faz? Produz mais terminais opiáceos. O que isso faz? É mais ou menos o que se faz quando você se vicia. Você usa uma certa droga e aí ele vai aumentando o número de receptores e você tem que aumentar a dose para ter esse mesmo efeito. O problema é que, apesar do açúcar não fazer isso, ele faz com que eles aumentem e quando você é exposto a alguma substância que tenha algum opioide na sua composição, você vai se comportar como se fosse extremamente viciado na substância e a probabilidade disso acontecer aumenta muito. Porque eles começaram a notar um aumento significativo em processos de dependência química em certas substâncias que não tinham esse efeito em laboratório. Por que isso aumentou tanto em seres humanos? Será que eles se comportavam diferente? Por exemplo, eles faziam experiência com certas substâncias analgésicas em ratos e não causava essa dependência. E em seres humanos, em alguns testes, também não acontecia, mas quando aumentava o espaço amostral, cada vez maior número de pessoas apresentava dependência com essas medicações. Qual a causa? Sensibilidade genética, isso e aquilo? Só posteriormente, com a descoberta do efeito opiáceo do açúcar, é que eles descobriram que pessoas que consomem grandes quantidades de açúcar têm a probabilidade muito, muito aumentada de criarem dependência de medicações, opioides, analgésicos, etc. Então, analgésico, que normalmente não faz nada, nas pessoas que consomem grande quantidade de açúcar, tem o potencial efeito de se comportar como uma morfina, por exemplo, como uma heroína, etc. Eles utilizaram uma droga que se usa no tratamento e desintoxicação de pacientes viciados em heroína e opioides, ópio, morfina em geral, naloxona. O que ela faz? Ela bloqueia esses terminais opiáceos excessivos e você não tem aquelas reações adversas de necessidade. O que eles perceberam nos ratos em laboratório? Que eles eliminaram o desejo por açúcar. Simples. Então, no uso da naloxona, você diminui a dependência do açúcar. Por quê? Porque é como se fosse uma necessidade, um vício. Você precisa de açúcar. E a resposta em algumas pessoas que comem grande quantidade, quando eu digo açúcar puro, né? Em grande quantidade, elas reagem exatamente como viciado em heroína. Eu tenho necessidade, agressividade, todo o comportamento de uma pessoa viciada. E quando eles utilizavam medicações que se usa para desintoxicação, a pessoa não tinha esses efeitos. Tá? Peraí, o açúcar faz com que se comporte? Não é isso. Ele aumenta a resposta dos opioides, mas você tem vício pelo açúcar. Ele não altera o seu comportamento direto, ok? Todas essas colocações mostram como existe uma relação direta entre a nossa alimentação e o nosso comportamento, muito mais do que se imaginava. Então, a utilização de substâncias ultraprocessadas com oferta muito, muito fácil de nutrientes desequilibra o nosso sistema de saciedade. E, inclusive, quando ele desequilibra esse sistema de saciedade, ele desequilibra também alguns neurotransmissores. Por quê? Porque ofertas excessivas de determinadas substâncias, o cérebro entende que já tem, aí começa a desequilibrar esses terminais, tá? O problema com o excesso de dopamina e coisa parecida,
Com isso, você passa a apresentar muito mais quadros depressivos ou de ansiedade que não estão relacionados a processos psicológicos, né? Lembra que a gente falou sobre processos endógenos? Desequilíbrios endógenos que causam alteração do comportamento? Pois é. E qual é a causa disso? Não é nem estrutural, a alimentação. Inclusive, posteriormente, em estudos mais aprimorados, eles viram que determinadas bactérias da nossa flora intestinal interagem produzindo determinadas substâncias que avisam sobre a necessidade ou não de determinados neurotransmissores. Então, a diminuição da nossa flora bacteriana intestinal está causando desequilíbrio na absorção de substâncias. Sim, por exemplo, as vitaminas, elas são absorvidas. Por que, de repente, numa época em que a gente tem uma oferta tão grande de vitamina, por exemplo, hoje a gente pode sintetizar muitas delas, a oferta aumentou, você tem um número cada vez maior de pessoas com deficiência de vitamina. O que está acontecendo? Tá? Primeiro, a vitamina ela é essencial e agora eles estão percebendo que a absorção dessas vitaminas depende de um determinado ambiente no intestino. Então, por exemplo, a presença de determinadas bactérias favorece a absorção de certas vitaminas. Inclusive, algumas delas modificam estruturalmente as vitaminas. Vamos dar um exemplo assim fantástico. Inclusive, isso está levando a um estudo da química que não existia. Tá? Olha só, isso que eu vou falar agora não está nesse artigo especificamente, é um outro artigo, mas está relacionado a esse, me lembrou, na hora que eu estava falando, me veio. Por exemplo, existe uma vitamina que foi uma das primeiras que a gente aprendeu a sintetizar, tá? Que é o ácido ascórbico, ou vitamina C. A vitamina C é essencial, tá? Ao nosso sistema imunológico, quem tem gripe, tem isso, aquilo. A vitamina C, ela é essencial e ela é hidrossolúvel. Por exemplo, é eliminada no rim. Então, quando você tem excesso, elimina. E você tem que consumir sempre. Bom, onde é que a gente consegue vitamina C? Tem frutas cítricas, laranja, isso, acerola, tem várias outras substâncias que tem, mas houve uma época da humanidade onde os invernos muito rigorosos, por exemplo, nas viagens marítimas, em que você não tinha acesso a produtos frescos. Lembra que ela é hidrossolúvel? Você precisa, por exemplo, carne seca. Você não vai ter vitamina C. Por quê? Porque a própria forma de conservação elimina. Mesmo que tivesse, se você pegou a fruta e tudo para conservar e secou ela ou guardou de outra maneira de conservação, você perde a vitamina C. Você tem os nutrientes, tem um monte de coisa, mas vitamina C você não tem. A vitamina C está presente em produtos frescos. Então, no inverno muito rigoroso, no final do inverno, você tinha dificuldade de ter acesso a produtos frescos. Você aprendeu isso na escola. Então, causava uma doença cérebre, né, que hoje a gente sabe chamar escorbuto, tá? Que os dentes caíam, inflamações nas gengivas. E isso era sintoma, não era uma doença, era a falta de vitamina C. Então, você administra vitamina C e resolve o problema. Então, essa doença existia, eles não associavam a vitamina C, mas sabiam que produtos frescos permitiam isso e era uma doença do fim do inverno e também dos navegantes. Então, por exemplo, você ia fazer uma travessia no oceano muito tempo, se você tinha problema com produtos frescos, os marinheiros poderiam apresentar um quadro de escorbuto, que pode levar à morte. Bom, então uma das primeiras coisas que a gente descobriu é a síntese da vitamina C e com comprimidos, a gente tem o Cebion, aquele efervescente, e comprimidos em geral, e você, pronto, já resolveu o problema do escorbuto e ele quase desapareceu. Você não tem escorbuto, a pessoa tem acesso à vitamina C, é barato de conseguir, muito, muito, muito barato, qualquer pessoa tem acesso. E maneiras de conservar, ótimo, resolveu o problema. Porém, você já percebeu que você pode comprar vitamina C por um preço ínfimo, muito barato. Mas existem algumas vitaminas que são, você compra uma por $4, outra por $200. Espera aí, qual a diferença? Não é vitamina C, não é a mesma coisa? Ácido ascórbico, a fórmula, tudo assim? Sim, ácido ascórbico. Só que essa que custa $200 é o ácido ascórbico que eles retiram de laranjas, de frutas. Então ele pega e tira e faz um comprimido. Ok,
Mas o outro não tem a fórmula igualzinha, esse feito em laboratório? Sim, tem a fórmula igualzinha. Porém, a absorção da vitamina C, que vem das frutas, ela é mais eficiente, mais rápida e com acesso melhor e com menos toxicidade. Como assim? Se você tomar vitamina C em excesso, você tem problemas, principalmente acidez estomacal, etc. Já as da fruta, você não tem esse mesmo efeito, mesmo em comprimido. Qual é a diferença? Quando eles olham a composição química, ela é a mesma, não tem nenhuma diferença. Por que essa diferença entre a forma da absorção de uma e outra? Eles descobriram que quando você produz o ácido ascórbico em laboratório, são reações químicas, certo? A gente usa aceleradores, tudo para facilitar a indústria. Por que é tão barato? Porque é fácil de fazer e você faz em grande quantidade e ela fica sempre igual, controle de qualidade. Ou seja, é um tipo de produto que não dá problema, não dá trabalho, fácil. Só que tem uma diferença. Quando você produz em laboratório, usando aceleradores daquela forma, e tem toda uma técnica, todas as moléculas são exatamente iguais. Quase como se fosse... Na verdade, é produção em massa, né? Como se estivesse carimbando. Elas são iguaizinhas. Já aquelas que vêm da natureza, elas têm pequenas distorções espaciais. É como se elas estivessem tortas. Como assim? Olha só. Vocês já viram, quando a gente estuda química, você escreve no caderno, né, a fórmula. Mas quando você já fez aquele modelo, né, com aquela, você tem um carbono, aí você cria o modelo, então eles se ligam de uma determinada forma e você tem um modelo, tá? E ele vai ser sempre igual. Sim, a não ser que seja um modelo complexo. O ácido ascórbico, ele se forma na natureza por agregação. A forma com que ele é sintetizada é diferente da que a gente faz em laboratório. Então, a aglutinação se acontece em determinadas circunstâncias, mais lentamente, então ele tem pequenas variações de forma. E essas pequenas variações de forma alteram a maneira com que ela interage com o nosso organismo. Daí, um novo ramo da química, né, que é o estudo da estrutura espacial de algumas moléculas. Porque alterações espaciais da molécula fazem com que ela tenha comportamentos biológicos diferentes. Não comportamento químico. Por exemplo, um sal, uma base e um ácido vão reagir na proporção da quantidade de substância, tudo não muda. Tudo igual. Então, em termos de reações químicas inorgânicas, tá? É tudo a mesma coisa. Porém, interações biológicas, a estrutura da molécula altera a maneira com que ela interage com as células, com o nosso organismo, com a absorção. Por quê? Talvez porque, isso aí já é uma teoria que eles não sabem por quê, sabem o que acontece, tá bom? Então, talvez porque nossas estruturas se modifiquem, elas tenham mais movimento, mais plasticidade, e moléculas com formas diferentes se adaptem melhor. Isso aí é uma conjectura. Mas o fato é que pequenas alterações espaciais da molécula fazem com que algumas sejam mais absorvidas. Isso faz com que alimentos in natura, que foram sintetizados a partir de origens biológicas, como assim? Frutas são feitas por vegetais. Vegetais são entidades biológicas. No que eles sintetizam essas substâncias que nós absorvemos melhor do que essas mesmas substâncias sintetizadas em laboratório, não biologicamente, onde você as produz pela simples interação de substâncias químicas. Tem diferença na maneira com que elas se comportam. Perceberam que determinadas bactérias fazem com que certas vitaminas sejam mais ou menos absorvidas, que o meio ácido afeta. Então, o pH do seu intestino faz com que você absorva mais vitamina B do que não. Então, você pega de manhã, eu tenho uma vida muito corrida, eu não tenho tempo, eu tenho que me dedicar aos meus negócios, mas eu estou bem nutrido, estou tomando minhas vitaminas. Aí você tem ali 12, 15 comprimidos, suplementos, etc., que você vai tomar para resolver. Aí o que você faz? Você pega um cappuccino, bota suas pílulas, engole e acha que está tudo certo. Só que tem um problema.
tá? O problema é o seguinte, certas vitaminas têm que ser absorvidas em meio ácido, certas vitaminas em meio mais básico, pHs diferentes. Então, por exemplo, vitamina B fica melhor com uma limonada do que com um cappuccino, porque no cappuccino você tem leite, leite alcaliniza o meio e como você tomou junto, quando chegar no local de absorção, você vai ter uma presença maior, uma alteração do pH. Essa pequena alteração do pH modifica o nível de absorção e você, apesar de tomar essas pílulas todas, não vai absorver a vitamina B como você espera, o que vai levar a algumas diferenças e deficiências, como anemia, por exemplo. Ah, mas eu tomo isso, tomo aquilo. Ah, você está com deficiência. Mas eu tomei os comprimidos, é falso o comprimido. Eu vi algumas pessoas, é falso, eu vou comer esse, aquilo, e o problema não é esse. O problema é que, por exemplo, a vitamina B de certos vegetais, você faz uma salada, normalmente na salada você bota o quê? Vinagre, limão, etc. Exatamente, perfeito, combina muito, né? Não só por causa do sabor, mas também porque quando você fez a sua salada, botou o seu limão, o seu vinagre, você aumentou exponencialmente a absorção de qualquer vitamina B que seja presente nessa alimentação. E possivelmente você não vai tomar um copo de leite junto com a salada. Você sente que não combina, por que não? Limão e leite, meio ácido, meio básico, não. Aí você não faz naturalmente, até por causa do sabor, e com isso você facilita. Entenderam que muito do nosso processo digestivo veio com o nosso desenvolvimento natural? Então, a oferta de alimentos na natureza, você consumia vegetais, meio ácido era mais comum, e aí você absorvia. Agora, você toma de manhã, normalmente toma café, leite, cappuccino, etc. E comprimidos não têm sabor, você não mastiga eles, correto? Então, você não vai se preocupar na combinação exata disso com aquilo, você só engole o comprimido e usa qualquer líquido para botar eles para dentro. E com isso, você cria uma situação de deficiência, mesmo com a quantidade grande de dinheiro que você gastou para conseguir isso. Às vezes, eu faço até uma brincadeira que você só está fazendo xixi caro. Você gastou um monte nisso e elimina sem absorver. Diante disso, essa pressa e essas alterações de hábitos alimentares são sim a causa de várias distorções comportamentais. Então, cansaço excessivo, falta de motivação, falta de desejo, até depressão, ansiedade, etc., podem não ser causados pela atmosfera, pelo medo, e sim pela sua alimentação. E uma das coisas sérias que a alimentação tem feito é a ausência de determinados alimentos no nosso dia a dia, principalmente das crianças. E aquele negócio, eu não gosto disso. E você não dá porque você tem uma outra alternativa mais fácil, mais barata e mais rápida. E isso faz com que o déficit de fosfato de determinadas substâncias na criança cause déficit escolar. Por quê? Os fosfatos são essenciais aos nossos processos intelectuais. Ok, legal, mas eu tenho um comprimido, tenho isso, tenho aquilo outro. E lembra que a gente falou sobre a conservação? Olha só. O fósforo, ele é um componente essencial de várias substâncias, tá? E o fósforo, se você lembra das suas aulas de química no colégio, ele faz parte da tabela periódica e tem algumas propriedades. Lembra que uma das propriedades é reagir com o oxigênio? Ele reage com o oxigênio e produz aquelas luzes, aquelas coisas, diminui a temperatura ambiente, tem várias reações, né? Pois é, diante disso, se ele tem problema com o oxigênio, quais são os alimentos que ofereceriam para você maior quantidade de fósforo? Porque você vai precisar tirar ele da alimentação. Seriam alimentos que têm contato direto com o oxigênio? Não. Então, onde você vai achar com maior facilidade, com mais fácil digestão, com mais fácil acesso, o fósforo que você precisa para produzir seu ATP, que é a molécula de energia, para você usar no seu fosfato, que faz parte dos processos cognitivos e muitas outras coisas. Simples. Onde tem mais alimentos é aquele que não tem contato direto com oxigênio. E onde você tem alimentos que não têm contato direto com oxigênio? Frutos do mar. Frutos do mar? mas eu consumo fruto do mar, por exemplo, sardinha, por exemplo, nugget de peixe. Só tem um problema.
Vocês notaram que os peixes, eles têm um probleminha que a carne não tem? O peixe estraga muito mais rapidamente. E tem um cheiro horroroso. Sabe por quê? Decomposição rápida por causa da reação do fósforo, que existe no peixe, dos fosfatos, com o oxigênio. Então, quando você tira o peixe do mar, tá? E coloca ele em contato com a nossa atmosfera rica de oxigênio, ele já começa a reagir e ele deteriora rápido. Então, você tem que consumir rapidamente o produto fresco. Sim, mas só que as técnicas que nós utilizamos para conservar frutos do mar, a mais comum delas é eliminar as substâncias que facilitam que ele estrague e torná-los armazenáveis. E eliminamos com isso fósforo inorgânico, fosfato, etc., que são substâncias voláteis que estragam rápido. Então, frutos do mar que nós conservamos industrialmente, com bastante eficiência, você pode comer, o sabor está lá, os nutrientes em geral estão ali, mas vai faltar alguma coisa, entre elas fósforo inorgânico e fosfatos. Mas você pode comer peixe na forma desses materiais processados e não tem o que você precisa. E você começa a acumular deficiência. Quem vai notar primeiro essa deficiência são as crianças em idade escolar, porque elas terão dificuldade em memorização e com a dificuldade em memorização terão problemas em matemática, em matérias que você dependa muito da sua memória para construir e elas vão ficar mais lentas. E aí você vai atribuir isso a déficit de atenção, a atmosfera, isso, aquilo, aquilo outro, e não a deficiências alimentares. Lembra que era muito comum, tá? Lembra? As pessoas mais antigas vão lembrar, né? Ah, você está estudando muito para o vestibular, eu vou fazer um pirão de cabeça de peixe para você? Ou óleo de fígado de bacalhau? Hoje é uma substância muito cara, mas era uma fonte, era uma coisa, tinha muito, era barato e eles consumiam. O que acontece? Eram fontes de fosfato que aconteciam e realmente funcionava. Quanto maior a oferta de fosfato, mais eficientes seus processos cognitivos, principalmente a memória ou a criação, forjar memórias de longo prazo. Você consome a grande quantidade. O que acontece se por algum motivo você tiver déficit nesses nutrientes? Uma das primeiras coisas que você vai diminuir é essa memória de longo prazo, que não é tão importante para a sua sobrevivência. Então, você vai começar a ter dificuldade para isso. E aí você larga de fazer, larga de ler, larga disso, larga daquilo e vai fazer coisas mais agradáveis que não cansam tanto, não dão tanto desgaste. E você atribui isso a eu não gosto, me cansa, não é do... Quando, na verdade, essa não foi uma escolha que você fez por você mesmo. E sim, você está sendo a vítima das circunstâncias por falta de nutrição adequada. Existem outras fontes? Sim, você pode consultar uma nutricionista. Eu estou falando para você que a mudança dos nossos hábitos alimentares pode ter um papel relevante em algumas alterações comportamentais ou doenças que estamos tendo, que na verdade têm origem endógena e não psicológica, como algumas pessoas estão falando. Por quê? Porque quando você bota no colo do processo psicológico de relações uma série de determinados transtornos comportamentais, motivacionais, etc., você acha que a solução está nessa mudança de ambiente, mudança disso, daquilo, e você não melhora. Por quê? Porque essa facilidade, essa preguiça com relação a gastar esse tempo no processo digestivo, etc., é que está causando a situação. Então, mudar o seu cenário não vai mudar isso. E com relação à flora bacteriana intestinal? A nossa flora, de 100 anos para cá, diminuiu drasticamente. Como assim? Nós éramos muito mais expostos a micro-organismos do que somos hoje. E não é uma questão de maldade. Veja bem, vou dar um exemplo. Comida de bebê. A comida de bebê, tá, é a mesma 100, 200 anos atrás. Você vai pegar os alimentos, vai torná-los macios, então você vai pegar legumes e vai triturá-los até que o bebê possa consumir. Você vai pegar proteínas, tem uma maneira de você fazer uma papinha. Então, se você for fazer uma papinha, você vai comprar um músculo, vai comprar os legumes, vai pôr na panela de pressão, vai deixar um tempão até amolecer, depois vai bater no liquidificador, aí você tem uma papinha. Ok? Você usou alimentos que foram cultivados de maneira geral
E a probabilidade de contaminação por bactérias é um fato. E isso acontecia. E as crianças eram expostas. Agora, você vai produzir essa papinha industrialmente, tá? Você não pode correr o risco que esse material fique contaminado. Por quê? Primeiro que os bebês são frágeis e se eles consumirem um material contaminado em que esse micro-organismo tem a chance de crescer em grande volume, você tem um risco à sobrevivência, correto? Então, como é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Simples. Vamos esterilizar todos os alimentos. Então, você fez tudo e esteriliza. Não tem nenhum micro-organismo numa papinha que você comprou no supermercado. Diante disso, essa papinha vai durar muito e não vai estragar. Não vai estragar porque você botou conservante. Ninguém quer dar conservante para a criança. Você não quer dar isso para a criança. Então, como é que eu posso fazer essa papinha durar mais sem acrescentar conservante? Simples. Vamos eliminar todos os micro-organismos. Se não tiver nada para se reproduzir, e se ela for colocada num sistema de vácuo muito bem feito e eficiente, ela vai durar bastante. E a gente vai chegar em todos os supermercados do mundo sem prejuízo para o seu bebê. Você vai ter um alimento natural, sem conservantes e sem contaminação e estrago. Ok. E aí você, que é uma mãe consciente, alimenta seu filho exclusivamente com alimentos saudáveis. Olha só, gente, eu não estou falando contra. Dentro dessa papinha tem tudo, vitamina, tudo certinho que a criança precisa, bem direitinho. Não tem micro-organismo, nenhum micro-organismo. Isso não é um problema, né? Bom, o problema é que se essa criança cresce sem nenhum desses micro-organismos, ela não desenvolve determinados tipos de imunidade e alguns desses micro-organismos são importantes porque eles desenvolvem relações simbióticas dentro do seu intestino. Vocês já ouviram falar dos lactobacilos vivos? Pois é, você pode ver, muitos estão vivos sim. Porém, antigamente, já o iogurte. O iogurte, ele é fabricado utilizando micro-organismos. Lembra? As leveduras. Então, eram fungos, bactérias e de vários tipos diferentes, porque uma você usa para fazer queijo, outra você usa para fazer iogurte, outra coalhada. Então, a proporção dos micro-organismos fazia com que um determinado alimento gerasse vários tipos diferentes de fermentações. Então, você tinha a coalhada, você tinha o iogurte, você tinha o Yakult, você tinha isso, tinha aquilo, tinha vários tipos diferentes de alimentos. Porém, tem um problema sério. Se a construção desse alimento foi à base de micro-organismos, se ele ficar muito tempo e não for utilizado, os micro-organismos têm o mau gosto de crescer muito desordenadamente e deixar de ser saudáveis para se tornarem patológicos. Então, se eles crescem, começam a competir, um alimento que fermentado era útil, ele passa a causar transtornos gastrointestinais, contaminação, etc. Então, alimentos à base de fermentação natural estragam mais rapidamente, tem um prazo de validade menor. Bom, como é que eu posso, na indústria, resolver esse problema? Muito simples. Você compra o iogurte e você sabe que é iogurte por quê? Ele tem gosto de iogurte, ele tem cheiro de iogurte, ele parece iogurte, tem a consistência de iogurte. Você sabia que você podia produzir um alimento assim, com gosto de iogurte, cheiro de iogurte e aparência de iogurte, sem nenhum micro-organismo? Simples. Você pega, só que em vez de chamar iogurte, ele chama bebida láctea. Você mistura espessantes, acidulantes, isso e aquilo outro, e você vai ter um produto igual iogurte. Mesmo sabor, tudo igualzinho. Inclusive, os nutrientes básicos também estão ali presentes. Só tem uma diferença. Ele não estraga. Ele é totalmente estéril, não tem micro-organismo. O período de validade dele é muito maior. Então, ele vai durar muito tempo ali na gôndola ou na geladeira sem estragar. Já notou que hoje em dia, os iogurtes, mesmo bem depois do prazo de validade, se você abrir, ele está perfeito? Ainda tem prazo de validade, porque teoricamente é um iogurte, mas muitos deles estão começando a ter uma validade quase que indefinida. Até porque
não é iogurte. Ok, mas tem os nutrientes, a vitamina... é verdade, mas não tem os micro-organismos. E daí? Esses micro-organismos dentro de você, eles se relacionam com as bactérias da sua flora intestinal e alteram a absorção de certos nutrientes, facilitam a absorção de outros e produzem interações com as células do seu intestino, com o endotélio intestinal e produzem substâncias que interagem com o cérebro. Então, por exemplo, eles pegaram irmãs gêmeas, uma com quadro depressivo e outra não. Para testar essa hipótese, eles escolheram o material intestinal daquela que não tinha um quadro depressivo e colocaram na região intestinal daquela que tinha o quadro depressivo e ela saiu do quadro depressivo. Fundamentando com esse experimento que sim, realmente o cérebro tem uma relação direta com o intestino e que possivelmente essa tendência a aumento de determinados quadros patológicos, psicológicos, não sejam tão psicológicos, e sim de natureza biológica. Então, esse artigo tem várias coisas, eu não falei disso, eu falei de um outro, mas são muito interessantes, vale a pena você ler, tá? Saiu na Super Interessante, como a comida controla o cérebro, fala de várias descobertas diferentes, mas quando você junta todas elas, você começa a notar a importância de você levar um tempo e focar na sua alimentação. E nem sempre o mais fácil é o melhor. Por que não? Porque quando nós nos desenvolvemos como organismos, nós tínhamos um nível de trabalho. E esse trabalho é importante para o nosso desenvolvimento físico e mental. Então, descobriu-se, por exemplo, que exercícios são essenciais para o bom desenvolvimento da sua inteligência. Como assim? A prática de exercícios físicos favorece processos cognitivos. Por quê? Porque endorfinas facilitam isso. Talvez seja porque, numa época muito difícil do nosso desenvolvimento evolutivo, era essencial, numa alteração de meio ambiente que tornasse ele hostil à nossa vida, que demandasse muito mais trabalho físico, nós tivéssemos que pensar rapidamente e achar soluções que nos permitissem sobreviver. Nós não temos garras, nem músculos, nem força física. E o nosso cérebro, muitas vezes, encontra saídas inesperadas para situações muito difíceis. O que fez com que, quanto mais atividade física demandasse para a sua sobrevivência, melhor o cérebro deveria funcionar para facilitar a sua vida. Então, espero ter sido útil para você com esses artigos. Muita paz! Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.